a gente pode fazer associações a respeito de renda familiar, né? Se você parar para observar o primeiro senhor, né, o que é institucionalizado, você observa que a renda ela é, é diferente da renda do senhorzinho lá, da senhora que cuida, né, que a mulher cuida. A gente pode observar também que a outra tem cuidadora, né, e ela é sozinha, né, sozinha para cuidar dele, não tem nenhum filho. E um ponto importante que a gente tem que observar também é a respeito da religiosidade. Eu não sei se vocês pararam para observar que a questão da religiosidade ela é muito presente. E é, de fato, muito presente na vida do idoso. Né? É bem interessante isso. É um ponto onde a gente pode fazer associações, né, as crenças, e é algo que a gente poderia ver em relação a nos despertar em relação à pesquisa científica, né? O impacto da religiosidade, de crenças na pessoa idosa. É, ultimamente, eu acho que tem uns 2 anos isso, tinha uma senhorinha, ela veio a óbito já quando a gente atendia lá no Abrigo Ana Ribeiro, e ela chegou no abrigo e tudo, ela não se socializava com os demais, muitas vezes talvez porque pela questão de dinâmica, de tirar ela do quarto e colocar ela no, no hall lá, e quando a gente atendeu, eu gostava muito de conversar com ela. Ela tinha Alzheimer, né? E ela, logicamente, como todos os outros, se sentem só, né? Tem uma carência muito grande. E uma coisa importante que eu vim para casa pensando e comecei a refletir foi o seguinte: ela chegou para mim aí disse, eu falei, eu conversando com ela, aí ela falando, olha, doutor, se não fosse meus amigos, né? É, eu não sei o que seria de mim. Aí eu disse, ah, que bom, dona fulana, assim, os seus amigos vêm aqui? Aí ela disse, vem sempre. Eu disse, como é o nome dos seus amigos? Aí um deles é Padre Reginaldo Manzotti. Aí eu disse, ah, e é? Aí ele disse, é. Aí com um pouquinho começou o texto dele. Aí ele disse, olha ele lá aí. A gente conversa muito, sabe, doutor? E tal, e começava a falar, de fato, se você parar para observar, essas pessoas, eu creio da Rede Vida, essas pessoas desses canais de religião, né? Sim. Eu não falo não só a católica, mas também evangélico, enfim. Se você parar para observar, eles sempre estão falando como se estivesse conversando de fato com você, né? Olhe, você que está aí deitado com dores nas pernas e que não sei o quê, que não sei o quê. Enfim, então ela, eu creio que pela carência que ela tinha, né? Então ela começou a se apegar a isso e ela respondia, né? Teve um momento lá que outro dia que eu cheguei, ele disse: olha, doutor, eu sinto tanta dor nas pernas, mas eu peço tanto o ômega 3 que o padre pediu já para eu comprar. Eu falo para o pessoal e o pessoal não compra, sabe? É interessante até onde a religião tem uma boa influência, né, na vida do idoso e até onde não, né? Até onde essa influência ela passa a ser maléfica. É algo a gente refletir, né? Pensar, né? Em todas essas características, principalmente para pacientes que tenham demência, enfim, né? Que está em condições, na verdade, não só que tenha demência, mas que está numa condição de vulnerabilidade, né?
e aí a gente pode começar o nosso assunto hoje, tá bom? Alguém queria falar mais alguma coisa, gente? Acho que não. Então a gente vai começar nosso assunto, né? Então a gente pode iniciar, né, falando sobre demência, o que seria demência de fato, né? E em seguida a gente traz aí todas as questões, né, que diz respeito à doença de Alzheimer, que é a demência específica que a gente vai falar sobre ela, né? Então, vamos começar? Eu vou tentar compartilhar aqui, viu, Cleiton? Tá. Ah, o senhor tem que ativar. E é? Eu tenho que... Apareceu aqui, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Eita, e agora? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. E aqui como faz isso? Ô, Cleiton, vê nas configurações da chamada que semana passada eu fui entrar na chamada com os meninos e eu vi que tinha uma opção tipo essa, de ativar as funções. Eu acho que foi. Dê uma olhada, Letícia. Laura, parabéns, viu? Obrigada. Não, mas aí é o senhor que tem que Apareceu liberar, aqui. entendeu? Eu, Apareceu? eu, Deixa eu ó, ver. eu coloquei aqui, ó, múltiplos participantes para compartilhamento. Não sei se... Eu tô procurando aqui. Ai, que negócio complicado. Só abre se for em PDF, é? Não, abre o PPT mesmo, o PowerPoint. Ai, Cleiton, não tô conseguindo, não. Tá, não? Hum. Tô nem achando Eu tenho que Ah, clicar em documento, né? Ô, amiga, Isso. por que tu não manda para o e-mail de Cleiton e ele abre? A gente manda para o senhor e o senhor pode. O senhor Eu abre. vou Pode ser? tentar abrir, eu vou tentar Pode, abrir. pode Eu vou ser. tentar abrir. Gente, ó, deixa eu falar aqui, rapidinho. Você vai abrir o PowerPoint no seu computador. É porque eu tô pelo celular. Ah, é? É. Ah, é porque você não está achando no celular o arquivo, né? Também, mas eu já fui na pasta e ele não tá. Vocês conseguem me ouvir? Deixa eu ver aqui. Consigo. Sim, Eu vou Gabi. tentar abrir pelo meu computador, só um minutinho. Tá. É porque a internet de Dedé tá ruim, senão ele era quem ia compartilhar. Tá. Gabi tá compartilhando aqui. É que aqui pelo celular só apareceu para selecionar os que são em PDF mesmo. Hum. Só tem essas opções. Foi triste. Pode ter sido depois que atualizou também. Que eu lembro que nas chamadas da gente teve alguém que conseguiu compartilhar pelo celular, não sei se foi Vinícius, né?
Gabi, tá conseguindo? O meu computador deu uma leve travada, Cleiton, rapidinho. Eu vou Tá. tentar aqui. Peraí. Pessoal, eu não sei se vocês estão Oi? sabendo. Pessoal, eu não sei se você. Ó, deu certo. Eu não sei se vocês estão sabendo, o pessoal que era do grupo de idosos, seu Adrônio, lembram do seu Adrônio? Ele veio a óbito, acho que tem uns 15, 20 dias. Meu Deus, que Meu tristeza. Deus, E não a gente não sabia. acredito. Não sabia, não. Sabe qual foi a causa, Cleiton? Não, não sei. Quem me falou foi um aluno, e aí eu até perguntei a ele, mas está lá no BM e tal. Aí ele disse, não, professor, tem mais ou menos uma semana. Ah, não, uns 10 dias por aí. Aí, porque eu queria ir lá, entendeu? Mas tinha sido enterrado, eu não fiquei sabendo, não. Só vim saber bem depois. Meu É bem Deus. triste também, É. não sabia não. Fiquei também, porque tanto ele quanto a esposa era tão. Eu só tô pensando nisso também. Muito parceiros faziam parte lá do projeto. Meu Deus. Não Tá só tem. aparecendo minha tela, Cleiton? Tá Esse sim, 12 é um tá sim, moreno. Gabi. Tá aparecendo. Esse 12 é um moreno, é? Não, não, é um branquinho, um baixinho, que a esposa dele é uma de cabelo branco, né? Eles faziam pães, eles apareceram no ABTV uma vez. Eles bem eram novinho o mesmo. casal que ia pra lá? Ou tinha mais É, de um? é. Teve uma prova de quem, meu Deus? Eu acho que foi de Neuro. A gente tava no corredor, eles passaram lá, todo animados, os dois, Eles reservados. Eles são são bem, bem animados. bem animados. Ah, ele já A é bem esposa dele também é idosinho, né? animadíssima. É. Eu Bem gostava tanto. idosinho, bichinho. Bora cuidar, minha gente. Vamos Ele era meio iniciar? velhinho. Vamos lá, né? Vamos. Então, minha gente, tá todo mundo me ouvindo Sim, direitinho? É, o nosso grupo vai apresentar hoje para vocês sobre demência e Alzheimer. E eu vou começar aqui hoje introduzindo para vocês sobre as demências. Pronto. Aqui a gente colocou o seguinte: o que é a demência? E aí eu vou começar a falar para vocês o seguinte, que a demência ela vai ser caracterizada como uma diminuição, certo? Lenta, progressiva da função mental. E ela vai afetar principalmente o quê? Memória, pensamento, a capacidade de aprender, certo? E a gente pode dizer o seguinte, que essas pessoas, elas vão apresentar uma grande dificuldade de acompanhar os fatos e acompanhar as coisas que estão acontecendo hoje na nossa atualidade. São pessoas que vão estar muito apegadas àquilo que aconteceu no passado, àquilo que aconteceu anteriormente, vão lembrar de fatos que já foi, no entanto, não vai ter essa capacidade, certo? De compreender o que está acontecendo agora. Vão ser pessoas que vão apresentar quadros de esquecimentos, enfim, como a gente viu muito bem claro no vídeo que foi passado. E aí, essas pessoas, elas vão apresentar dificuldade de quê? De fazer atividades sozinhas, elas podem apresentar alteração de personalidade, como, por exemplo, ora vai ser uma pessoa que vai estar muito irritada, ora vai ser uma pessoa que vai estar mal-humorada, tranquila. Desorientação é um fator muito importante, e essa desorientação vai ser justamente um ponto-chave que vai fazer com que essa pessoa não consiga, por exemplo, sair de casa para ir para uma igreja sozinha, porque essa pessoa não sabe mais como chega até lá ou não sabe como volta. Então, tudo isso vai contribuir
para que ela precise da ajuda de alguém. Ou seja, a cada dia que passa, a cada momento que essa doença ela vai se progredindo, essa pessoa ela vai depender ainda mais de outras pessoas, ou seja, do cuidador, do filho, seja lá de quem for. E aí, o que é que acontece? A gente separou aqui em 3 tópicos, como vocês podem ver, só para ficar mais enxuto tudo que eu falei, que é a diminuição lenta e progressiva da função mental, que é a definição do que é o problema, ou seja, o que de fato ela vai afetar: memória, linguagem, pensamento, aprendizagem. E o último tópico, que é como eu já falei agora, que é com a progressão dessa doença, essas pessoas elas vão precisar de ajuda, de auxílio para fazer as suas atividades, certo? E é muito importante destacar também que, por exemplo, essas pessoas tendem a querer sair, por exemplo, de casa sozinha e ir para lugares que provavelmente hoje em dia esses lugares nem existam mais. E elas insistem, elas batem o pé de dizer que quer ir para esse lugar, sendo que provavelmente esse lugar já fechou, era um lugar que há anos atrás funcionava. Então, tudo isso, por exemplo, faz parte desse fator de desorientação dessa pessoa. Aí aqui sobre as causas, deixa eu passar. E aqui um pouco sobre as causas do que seria a demência. Então, sobre as causas, a gente pontuou o seguinte, que é uma doença do cérebro sem qualquer outra causa, mas pode ser provocada por diversos problemas. Ou seja, ela vai ser como se fosse um sintoma, eu entendo assim, como se ela fosse um sintoma, um fator secundário. Aí aqui as causas mais comuns que podem levar à demência seria a doença de Alzheimer, demência vascular, demências por corpos de Levy, demência frontotemporal, que é conhecida como a doença de Pick, e demência relacionada ao HIV, que algumas dessas o pessoal vai abordar mais na frente. Aí aqui, algumas doenças que podem provocar a demência, a gente pontuou como doença de Parkinson, lesão cerebral, essa outra doença aí que tem, a paralisia supranuclear progressiva e a neurosífilis, que a maioria desses quadros são progressivos, são doenças degenerativas. E aí é importante falar sobre a questão das demências reversíveis. O que é que acontece? É importante ressaltar o seguinte, que a maioria dos quadros demenciais que vão aparecer, eles vão ter uma causa, ou seja, a condição que vai levar esse quadro vai ser uma condição que ela não pode ser reversível, ou seja, vai ser um tipo de demência não reversível. Uma vez que aquele quadro se instalou, o que a gente pode fazer é o quê? Um tratamento para que ele não venha a se progredir, ele tenta se manter estável, ou então, com o passar do tempo, essa pessoa ela vai ter um agravamento desses sintomas, um agravamento da perda de memória, enfim. Então é isso, a maioria dos casos que levam a essas condições de demência, ela não pode ser revertida. Só que existe alguns fatores que eu vou citar, que vocês já estão vendo aí, alguns fatores que sim, que você pode tratar, uma vez que você sanar o quadro clínico que está levando a essa demência, esse quadro, essa perda de memória, essa dificuldade de fala, ela pode ser revertida. E aí uma coisa que eu vi que é bastante importante dizer é que os médicos, os especialistas, eles só denominam de demência todo o quadro clínico que vai se progredir, ou seja, aquele quadro clínico que ele não vai ser revertido, ou seja, as doenças que são degenerativas, como, por exemplo, doença de Parkinson, essa doença de Pick, demência vascular, ou seja, quadros que são degenerativos, que não têm um bom prognóstico. No entanto, eles denominam de encefalopatia ou perda cognitiva todo aquele quadro que pode ser revertido. E tudo isso vai ter relação também com a quantidade... Não, calma. Tudo isso vai ter relação
com, digamos assim, o cérebro, ele vai ser danificado por aquela lesão. Então, dependendo da extensibilidade daquela lesão, isso contribui muito para esse quadro ser reversível. Se for uma lesão que acometeu partes muito significativas do teu cérebro, partes muito extensas, então tudo isso vai contribuir. Então, aqui eu coloquei tumores cerebrais, demências de causa metabólica, em que há alteração nos níveis de açúcar, sódio e cálcio no sangue, baixos níveis de vitamina B12, uso determinado de medicamentos, principalmente alguns para tratar colesterol, e abuso crônico de álcool. Eu tô ficando sem voz. No caso dos tumores cerebrais, a gente pode falar o seguinte: dependendo da localização que aquele tumor se encontra, dependendo do tamanho que aquele tumor se encontra, ele pode favorecer a quadros demenciais. Se ele tiver em uma área do cérebro, por exemplo, que é responsável pela fala, que é responsável pela compreensão, que é responsável pela linguagem, ou seja, tudo isso vai favorecer. Porém, uma vez que esse tumor tiver um bom prognóstico, ele for ressecado, ele for removido, todo aquele quadro, com o tempo, ele pode vir a ser sanado. Ou seja, aquela condição que estava provocando quadro demenciais no teu paciente, ela pode ser revertida. Baixo nível de vitamina B12, se você fizer uma reposição. Abuso crônico de álcool, se você fizer um tratamento. Ou seja, são quadros esses que podem ter um bom prognóstico e podem esses quadros demenciais serem revertidos. No caso de medicamentos, a gente pode citar soníferos e sedativos, medicamentos para resfriado, ansiolíticos, antidepressivos, ou seja, esse grupo de medicamento ele favorece muito esse quadro demencial. E a questão do uso de álcool, que eu coloquei aqui, que beber álcool mesmo em quantidades moderadas também pode piorar a demência. E a maioria dos especialistas recomendam que as pessoas que sofrem de demência interrompam o consumo de álcool. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e minha voz falhou bastante, mas é isso. Obrigado, Gabi. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre os fatores de risco. Muitos fatores podem levar à demência, só que eu vou falar os principais. Um deles é a idade, que à medida que uma pessoa envelhece, o risco de demência ela aumenta consideravelmente, especialmente após os 65 anos. E a demência, por outro lado, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é parte normal do envelhecimento, que também pode ocorrer em pessoas mais novas. Outro ponto também que eu coloquei aí foi o histórico familiar, que se você tem um histórico familiar de demência, você está em maior risco de desenvolver algumas condições. Só que não é uma regra, que muitas pessoas com histórico familiar podem também não desenvolver nenhuma doença, enquanto que uma pessoa sem nenhum tipo de histórico médico de demência desenvolve ao longo da sua vida. E uma pessoa com mutações genéticas específicas, ela também tem um maior risco de desenvolver certos tipos de demência. E outro ponto também que eu coloquei aí foi a da síndrome de Down, que estudos falam que por volta da meia-idade, essas pessoas que têm a síndrome, elas desenvolvem alguns sintomas relacionados à demência. E também existem outros fatores, que são o abuso de bebidas alcoólicas, que nem Gabi falou, aterosclerose, hipertensão, colesterol elevado, depressão, diabetes, obesidade e tabagismo, e entre outros também. Tá. Só um minuto. Eu não consegui identificar a voz. Sou eu, Jéssica. Jéssica, tá. Pode passar, Gabi. Pode passar, Gabizinha. Bom, falando um pouco, é Deilson agora. Falando um pouco sobre o diagnóstico, a perda de memória e os sintomas da demência são de várias causas. Não é uma causa definida. Então, por isso que o seu diagnóstico é bastante difícil. É mais a partir da eliminação do que a certeza mesmo. E para diagnosticar a causa desses sintomas, o médico irá realizar uma série de exames e perguntar sobre seu histórico, sua clínica, como é que ele está passando.
Aí, nisso, ele vai através do exame cognitivo e neuropsicológico. Nesse exame, os especialistas vão avaliar suas funções cognitivas, suas habilidades, como a memória, sua orientação, tanto espacial como temporal, seu raciocínio, seu julgamento, sua linguagem e a atenção. E também, com isso, eles vão avaliar a gravidade do caso e quais as áreas do cérebro que foram afetadas. Já na avaliação neurológica, eles vão avaliar seus movimentos, seus sentidos, seu equilíbrio, reflexos e outras coisas. É servido para avaliar também nas suas condições. Todos esses exames vão servir como ajuda. Para cada um vai fazer tal coisa. Na varredura do cérebro é mais para você tirar os exames laboratoriais, como a tomografia e a ressonância. Os testes laboratoriais, eles vão fazer o exame de sangue. Vão ver a quantidade da vitamina B12. Se está em uma quantidade normal ou se ela está abaixo. Eu não entendi muito bem isso aí, não. Eu queria que depois o senhor me explicasse. E a avaliação psiquiátrica vai ser com relação ao psicólogo ou psiquiatra, ver como é que ele está mesmo, essa pessoa. Pode passar? Pode. Pronto. Com relação ao tratamento, o principal objetivo é controlar os sintomas da demência. Não vai ser um tratamento específico para a demência. Vão tratar mais os sintomas que ela está, costumando variar sobre as causas subjacentes. E algumas pessoas são internadas. Isso. O padrão ouro mais para demência está sendo o uso de medicamentos. Não está sendo o uso de medicamentos, mas para controlar seus comportamentos, suas causas e seu julgamento. E o medicamento mais utilizado é o haloperidol, esse que está aí na imagem. E obrigado. Cleiton, bom dia. É Laura que está falando. Bom dia, Laura. Essa parte seria a parte de Larissa, mas ela avisou, depois que alguém começar a dar aula, inclusive, que não ia conseguir apresentar. Então, eu tô com a parte dela aqui, eu vou dar uma lida, só para não deixar em branco, não passar despercebido essa parte. Ô, amor, licença. Ah. Assim, só para deixar claro, né? Todo mundo tem acesso à apresentação inteira, todo mundo tem conhecimento da apresentação inteira, todo mundo, assim, fica por dentro da apresentação inteira, né? Todo mundo, acho que cada um poderia até pegar um slide sozinho e apresentar, porque todo mundo tem conhecimento do trabalho como um todo. Né? Mas, assim, para ficar uma coisa mais bem amarrada, cada um fica responsável por um determinado tema para se aprofundar e ter mais conteúdo para abordar, né? Sim. É natural. E aí, como o assunto que a pessoa que ficou de se aprofundar mais, né, do que a gente já tem o conhecimento, ela não vai poder apresentar, aí, e é o principal assunto, a gente pode até também abrir a gente vai falar aqui o que a gente tem conhecimento, o que a gente conseguiu também de estudos, e a gente também, o restante da turma também pode contribuir com alguns conhecimentos que já tem, certo? Para a gente ficar uma coisa mais ampla, como sendo o principal assunto da aula de hoje, né? Isso. Vamos fazer o seguinte, ela ficou com toda essa questão de Parkinson. Foi. Nós temos como objetivo de aprendizagem Parkinson logo em seguida. Não sei se vocês viram. Não, eu não cheguei a olhar, não. No caso, o próximo assunto da aula que vem é sobre Parkinson. É Parkinson. Aí a gente Mas aí vai se manter esse grupo, Cleiton, porque em esportiva mudou, não foi? Foi. Eu posso ver direito, Letícia, e comunico a vocês, tá? Inclusive, também que vocês acolhessem alguns colegas que estão chegando agora, tá? Então, acolham, vejam a questão da letra, do nome, em qual grupo eles poderiam estar se enquadrando,
tá certo? Então, como a gente tem Parkinson como objetivo de aprendizagem de outro momento, a gente poderia se aprofundar mais em Parkinson, né, do que a gente explanar agora e retomar esse assunto depois, posteriormente, né? Então, Ótimo. Oi? Não, ótimo então. Ok. Então a gente poderia deixar esse assunto stand-by nesse momento. Por mim, tudo bem. Gabi, você pode passar, por favor? Mais uma Ainda vez. sobre o Parkinson, pode passar. Pode sair de Parkinson, Gabi. Pode sair de Peraí, é Parkinson, porque Gabi. tá um pouquinho lento. Eu tô passando aqui, aí talvez um pouquinho para vocês. Tá bom. Peraí. Acho que foi, né? Aqui ainda. É demência senil, Gabi. Aí, Isso. isso. Sou eu, Perfeito. Thaísla, viu, Cleiton? Tá certo, Isla. Então, a demência senil, como outras e outras que nós estamos falando, né? É caracterizada pela perda progressiva e irreversível de doenças das funções intelectuais. E essas funções intelectuais são alteração na memória, no raciocínio, na linguagem e também pode ter a perda de capacidade de realizar os movimentos quando está um estágio mais avançado. E antes de adentrar mesmo no assunto, eu queria falar sobre o termo demência senil, que eu estava lendo, que alguns dos autores falaram que esse nome já caiu por terra, né? Porque não é porque uma pessoa é idosa, que eles dizem que ela acontece mais a partir de 65 anos. Não é porque é uma pessoa idosa que ela venha a ter qualquer uma das outras demências, seja senil, seja frontal, outras coisas. Então, o termo senil, igual o Cleiton estava falando no começo da aula, né? Que a maioria dos cuidadores, quando chega, diz que o paciente está senil e tudo mais. Só que não é assim, não deveria ser o nome certo, que eu não estou conseguindo explicar. Generalizar, entendeu? Senil. Não Eles deveria disseram ser que uma menção, não deveria ser uma menção a pacientes com isso. né? Isso, justamente, era isso que eu queria falar. Não deveria ser, mas já que era um dos tópicos, a gente vai falar sobre ela. Era só para atualizar vocês que esse termo já não está sendo mais utilizado. Então, como eu falei aí, né, que são as perdas das funções intelectuais, eles dizem que esses pacientes possam vir a ter demência a partir de seus 65 anos de idade, e as principais causas de incapacidade em idosos, né? Essa doença, essa demência. Gabi, pode passar, por favor. Pronto. Cadê? Ainda não passou isso. Os sintomas dessa demência são quase iguais às outras também que ia ser citada e que foi citada, que é a perda da memória, da confusão, a desorientação, a dificuldade de compreender a comunicação, a escrita verbal, dificuldade em também tomar as decisões, esses idosos terão, dificuldade em reconhecer familiares, amigos, esquecimentos de fatos comuns, alteração da personalidade e do senso crítico. Essas pessoas também podem ficar agressivas pela questão assim de entender, né, que eles estão com a perda da memória e não poderem fazer nada. Falta de apetite, perda de peso, incontinência urinária, fecal. Isso eles vão ter mais na frente, quando eles já estão em um estágio mais avançado da doença, né? Suas possíveis causas, não está aí no slide. Não, pode deixar aí, Gabi. As possíveis causas podem ser a doença de Alzheimer, a demência por causa também de medicamentos, a demência com origem vascular. E o diagnóstico dessa doença, ele consiste em que vai ter os exames laboratoriais que o médico vai pedir, né? Vai ter a questão da tomografia computadorizada, magnética, e o médico também ele vai fazer
realizar a história clínica desse paciente, né? Como aconteceu e tudo mais. E é bem assim, difícil para eles que estão lá na clínica identificar realmente essa doença, porque ela vai ser o quê? Por exclusão. O diagnóstico é demorado para ser fechado, para realmente ver se aquela doença se aquela pessoa está realmente com a demência e tudo mais. Então, no caso, esse diagnóstico ele é feito por exclusão, viu, minha gente? De outras doenças, porque os sintomas são super parecidos uns com os outros. E o tratamento dessa demência, ele basicamente no começo, ele é feito por medicamentos, né? Que serão estabilizadores de humor, serão acetilcolinesterase, né? E também vai entrar a questão da fisioterapia e da terapia ocupacional, que a gente vai diminuir esses futuros danos, como eu falei anteriormente, que quando eles estão em um estágio mais avançado, né, e no vídeo que Cleiton falou também, eles vão ter, não vão conseguir andar, né, vão ficar acamados, e a gente vai evitar que isso aconteça, para que essa musculatura não se esqueça, né, de como realmente é a funcionalidade do corpo humano e tudo mais. E também eu achei bem interessante onde eu li que nessa parte do tratamento ele fala também assim da inclusão desse idoso nas atividades diárias, assim